Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos mais um trecho do capítulo 2 do livro de Colossenses. Essa carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, como nós já temos mencionado, é uma das cartas mais interessantes para estudarmos exatamente nesta ocasião, porque estamos enfrentando, nesses últimos tempos aqui no Brasil, um emaranhado de doutrinas, de conceitos, de utilização indevida da palavra de Deus, em que pessoas que não têm sido corretas, não têm sido honestas, têm feito afirmações que não estão na palavra de Deus, têm prometido coisas que não estão baseados na palavra de Deus. Nossos dias têm sido dias de grande confusão. Para muitas pessoas, essas mensagens frustram as suas expectativas. E o estudo em Colossenses nos ajuda exatamente a verificar que Jesus Cristo é a única grande solução para os nossos problemas. Como nós mencionamos em programas passados, o capítulo 1, versículo 27 diz que esse segredo que estava oculto agora foi revelado. E a revelação desse segredo nos mostra que Jesus, Cristo em nós, é a esperança da glória, é a solução para os nossos problemas. Somente Jesus. E nele nós temos tudo o que necessitamos. Mas nós vamos estudar Colossenses 2, 16 a 19. Nesse texto, nós vamos encontrar algumas verdades tremendamente importantes em relação àquela questão dos falsos mestres que ensinavam erroneamente o povo de Colossos. E hoje os falsos mestres ensinam erroneamente aqueles que não têm um pleno conhecimento da verdade. Então, nesses versículos, nós vamos encontrar algumas características dos falsos mestres. Mas lembrando que o tema central de Colossenses, capítulo 2, é Jesus Cristo é superior a tudo e a todos. Você deve se lembrar que nós já vimos que essa carta, que é chamada de Epístola da Prisão, uma delas, ela foi escrita juntamente com Filipenses, com Filemão e com Efésios. Paulo escreveu essa carta por volta de 60 a 62, durante a sua primeira prisão em Roma, conforme Lucas nos registrou lá em Atos 28. Em Colossenses, Paulo demonstra a superioridade da pessoa do Senhor Jesus Cristo como único caminho diante das tentativas humanas, o único recurso diante dessas tentativas humanas de iludir as pessoas. Jesus, a mensagem de Jesus, a pessoa de Jesus, é a única maneira para combatermos as heresias, como nós vimos no programa passado. Paulo lutava em oração pelas igrejas, até por aquelas que ele não conhecia nem fundara, para que elas alcançassem o pleno conhecimento do mistério de Deus para suas vidas. Isso é, Cristo em nós, Cristo nos gentios, a esperança da glória. Para aqueles dias, essa situação, essa apresentação, essa revelação foi algo extraordinário. Os gentios, os gregos, os ditos sábios, não podiam entender, não podiam admitir a possibilidade da matéria, do ser humano feito de matéria, poder ter contato com a divindade. E muito menos poderiam admitir que a divindade tivesse vindo e se encarnado. Portanto, esse foi um segredo revelado que trouxe certamente uma agitação grande naqueles dias.
Mas esse segredo revelado para os dias de hoje nos traz uma grande certeza. Ainda hoje, a divindade pode habitar na vida daqueles que o recebem pela fé. Quem é a divindade? É Deus o Pai, é Deus o Filho, é Deus o Espírito Santo. O nosso Deus é trino, e eles passam a morar em nós, quando nós o recebemos pela fé. Como cristãos, então, essa deve ser a nossa oração, que todos nós possamos conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, e que nós possamos ser instrumentos de Deus para levar essa mensagem de esperança para outras pessoas. Precisamos conhecer plenamente a Cristo, porque, sendo Ele o mistério de Deus revelado, Ele é o Senhor. Senhor das nossas vidas, Senhor da igreja. Por pelo menos 3 razões. Se você tiver condições, anote razões pelas quais o Senhor é e deve ser considerado como o dono de nossas vidas. Jesus é Senhor por sua obra passada. Por quê? Porque Ele foi o criador de tudo aquilo que existe. Ele foi o fundador da igreja por sua morte e ressurreição. Portanto, Ele é Senhor pleno sobre o mundo e sobre a igreja. Ele é Senhor também por sua obra presente. Sabe por quê, querido amigo? Porque Ele sustenta todas as coisas. O universo está funcionando porque o Senhor Jesus tem o controle sobre todo o universo. Porque o Senhor Jesus, com suas mãos poderosas, controla astros e estrelas, planetas e sistemas galácticos. Jesus controla e sustenta tudo. Mas nessa sua obra presente, o Senhor Jesus é o Salvador ainda de todos aqueles que creem nele. Essa salvação ainda continua sendo efetivada na vida daqueles que hoje, e se você que é meu amigo está ouvindo e ainda não tem o Senhor Jesus Cristo, você que está ouvindo o programa agora, decidir e pedir a salvação pela fé em Cristo, certamente essa obra presente do Senhor Jesus se fará uma realidade em sua vida. Mas o Senhor Jesus também é Senhor por sua obra futura. Sabe por quê? Porque a própria natureza será libertada na sua volta, será redimida na sua volta, conforme diz Paulo lá em Romanos capítulo 8. E porque na sua obra futura, Ele, como cabeça da igreja, receberá o seu corpo de volta, quando Ele então será glorificado e nós seremos glorificados com Ele. Mas, querido amigo, por que razões, na verdade, devemos orar? Orar nessa batalha espiritual que enfrentamos contra o império das trevas. Sabe por quê? Pela mensagem do mistério. Deus em nós, isso é o Emanuel. Mateus 1:23 diz que não é mais Deus conosco, mas Deus em nós. Deus em nós. Oramos para que essa mensagem seja proclamada com total verdade, sem nenhum engano, sem nenhum acréscimo, sem tirar nada dessa verdade. Ore, ore. Você que é um ministro de Deus, você que é um servo de Deus, e nós falamos em alguns programas passados que todos nós somos ministros, ore para que a sua mensagem chegue aos corações de uma maneira genuína. Ore pelo conteúdo dessa mensagem. Cristo, o próprio Deus, a plenitude de Deus, quer habitar em cada um de nós. Que você, querido amigo, seja um instrumento nas mãos dele, para que outras pessoas conheçam a verdade e a salvação em Cristo. Mas ore também pela expectativa desse mistério. A expectativa desse mistério é muito especial. Esperança da glória. E o Senhor Jesus tinha dito uma vez para aquelas 2 irmãs, logo depois da morte de Lázaro, se creres, verás a glória de Deus. Marta e Maria tinham que crer. E quando creram, elas viram a glória de Deus.
naquela ocasião, viram através da ressurreição do seu irmão Lázaro. Mas nós podemos ver a glória de Deus quando estivermos na presença do Senhor. Mas para isso é necessário crer. Por isso, nós podemos dizer que esse capítulo resume-se dizendo que nós precisamos conhecer cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. Cada vez mais precisamos conhecer o mistério revelado de Deus. E nós, então, temos, nesse mistério revelado de Deus, a superioridade do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos também que o Senhor Jesus é superior aos sofrimentos que o ministério pode proporcionar a nós que somos ministros. E vimos também que ele é superior aos ataques heréticos. Mas hoje, especificamente, veremos que Jesus é superior aos hereges, aos falsos mestres. Por isso, tendo consciência desse cenário, temos que entender que esses versículos são tremendamente importantes e serão alvos dos nossos comentários ainda nesse programa e no programa seguinte. Eu quero ler com você Colossenses 2, 16 até o 23. Mas hoje vamos trabalhar apenas com 16, 17, 18 e 19. Veja o que Paulo diz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida ou dia de festa, de lua nova, de sábados. Ninguém vos julgue por essas coisas que são exteriores. Por quê? Veja o versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é Cristo, porém, tudo já veio em Cristo. Versículo 18. Ninguém se faça árbitro ou ninguém se faça juiz contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, isto é, orgulhoso, sem motivo algum, na sua mente carnal. Ninguém se faça árbitro, não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E ele complementa os versos que nós acabamos de ler, com os versículos 20, 21, 22 e 23, que nós vamos estudar no próximo programa. Paulo diz assim: se vocês morreram com Cristo, ou em outra versão, uma vez que vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Por quê? Porque todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Querido amigo, os hereges passaram a vigiar a liberdade cristã da igreja e a exigir que eles se abstivessem de certos alimentos e de certas bebidas, conforme nós lemos lá em Levítico capítulo 11. Além disso, exigiam também que se observassem as festas religiosas judaicas, dias, sábados, datas especiais. Todavia, a questão era muito mais complexa. Acreditava-se que os principais elementos dessa doutrina, dessa heresia, um desses elementos eram os princípios elementares, como nós já mencionamos, potestades espirituais. Acreditava-se que essas potestades espirituais tivessem poder sobre algumas datas. Portanto, a obediência às festas não envolvia apenas ideias judaicas, mas também o temor pagão dos espíritos maus. Assim, a exigência legalista de regras era muito clara e incisiva. Paulo, então, preocupado com a saúde espiritual da igreja, deixou claro que isso era ensino meramente humano. Os hereges ensinavam que apenas crer em Cristo era insuficiente. Crer em Cristo, veja só, querido amigo, não bastava.
Se os cristãos não fossem legalistas e não respeitassem as potestades, eles teriam problemas. Essa era a mensagem desses hereges. Infelizmente, este é o ensino que temos ouvido também em nossos dias. Temos ouvido sobre a necessidade de não dar brechas para o inimigo. Temos ouvido sobre a quebra de maldições. Temos ouvido sobre sermos devedores aos demônios. Mas esse não é o Evangelho de Cristo. Não. Este não é o Evangelho do Cristo que morreu na cruz e definitivamente cancelou qualquer acusação que Satanás podia e pode fazer contra nós. Querido amigo, é Deus em Cristo quem nos justifica. Você deve se lembrar dos últimos versos que nós tratamos no programa passado. Versículo 14 e versículo 15. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu, tirou completamente, inteiramente, encravando-o na cruz. E além disso, ele despojou, Jesus Cristo despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Querido amigo, uma vez que Cristo se entregou por nós, ele se entregou definitivamente. Nem eu, nem você precisamos fazer mais nada. A salvação nos é dada completamente de graça pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos que deixar algo muito claro aqui. Paulo não deixou dúvidas, ele foi inequívoco e direto ao condenar aquela tendência perigosa e destruidora para a igreja cristã. Ele argumentou que Jesus triunfou plenamente sobre os espíritos que não precisavam mais ser temidos. E essa é uma verdade para os nossos dias. O Evangelho não mudou. Lembre-se desses versos que nós lemos agora. É isso mesmo, querido amigo. Além disso, Paulo deixou claro que aquela espiritualidade, como veremos no próximo programa, era doentia e revelava problemas não resolvidos nessas pessoas. Eles tinham aparência de sabedoria, mas eram baseados em visões, em conceitos humanos, meramente humanos. Por isso, nós precisamos entender. A igreja cristã corre 5 riscos graves. A tendência a um legalismo judaizante, a ênfase no poder dos espíritos maus, o desinteresse pela centralidade da cruz de Cristo, o misticismo forte, voltado para as experiências extravagantes e a valorização indevida de anjos em alguns contextos. São alguns dos problemas encontrados ainda nos dias de hoje, e eles devem ser confrontados com sábia e decisiva palavra de Paulo aos Colossenses. Para terminarmos, então, que características temos desses falsos mestres? São 3 as características desses homens que querem nos iludir. Primeiro, os falsos mestres se apresentam como juízes, versículo 16. Os falsos mestres se apresentam como árbitros, versículo 18, demonstrando espiritualidade, demonstrando culto aos anjos, demonstrando terem visões, mas eles são orgulhosos e mostram carnalidade. E no versículo 17, os falsos mestres se apresentam como alternativa salvífica, mas eles não valorizam a cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Não valorizam o desenvolvimento do corpo, que é a igreja. Não valorizam a participação de cada membro no desenvolvimento desse corpo, que é a minha e a sua função. Não valorizam o processo divino no crescimento do corpo. Querido amigo, perceba quem são esses falsos mestres. Perceba a vida deles e tome cuidado para você não ser enganado. Todo cristão, então, deve reconhecer nos falsos mestres
propagadores de heresias que tentam desviar a igreja da sã doutrina. Reconheçamos essas 3 características e peçamos a Deus graça para não sermos iludidos por esses falsos mestres. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço, fique firme no Senhor Jesus Cristo e até o próximo programa.